Né? Eu vou compartilhar minha tela. Bom, hoje, gente, o que eu quero falar com vocês é sobre sensor de nível, tá? Para que a gente possa dar continuidade aí na nossa matéria de estudo dos sensores. Então, para que fique claro para vocês, a gente, só para recapitular, né? A gente falou um pouquinho sobre sensor de pressão, a gente falou sobre sensor de temperatura, a gente bateu bastante na tecla do sensor de temperatura, e agora a gente vai trabalhar com a questão dos sensores de nível, sensor de nível para qualquer aplicação, tá? E aí, a gente tem que entender que na questão do sensor de nível, a gente tem as medições que são medições diretas, as medições indiretas e as medições descontínuas, tá? Então, vamos entender o que é cada uma delas. A medição direta que a gente está falando aqui é quando você realmente está fazendo a aferição do nível com o próprio material ou alguma coisa que está em contato direto com o material de alguma maneira. Só espera um pouquinho, deixa eu ver aqui que tem um Márcio que está querendo entrar. Deixa eu ver aqui. Peraí, o cara perguntou se vai ter aula hoje. Não. Outra turma. Deixa eu pausar. O cara me perguntou hoje, nem me informou e tudo mais, de que turma que ele era. Enfim, desculpa a confusão aí, desculpa ter consumido um pouco do tempo para isso. Mas vamos continuar aqui. Deixa eu só ver aqui, tem mais uma hora. Tranquilo. Pronto, ainda do outro coisa. Bom, continuando então. A gente vai falar sobre sensores de nível, tá? Então, esses sensores de nível que a gente tem, alguns são diretos, outros são indiretos, outros são descontínuos. Então, aqui a medição direta é quando a gente toma referência à posição em relação ao plano superior da substância medida. Vamos pensar aqui da questão da estrutura. Esse daqui é um dos indicadores mais simples que tem para medição de nível, que utiliza um gabarito, basicamente, uma régua graduada. Você pode pegar uma régua dessa daqui, por exemplo, e colocar dentro de uma estrutura aonde a gente consiga, no tanque, por exemplo, ter uma amostra, certo, da tubulação com um líquido que está lá dentro e aí ver realmente quanto que está de água. Então, ele é um indicador de nível direto mesmo, a gente vê o nível, né, na indicação do processo. Assim como, por exemplo, aqui eu posso ter nessa régua graduada aqui, um indicador, tipo uma boia que flutua e que ela pode subir e descer para mostrar para mim aqui o nível do processo. Resumindo, a indicação direta é uma indicação mais simples, né? Apenas para mostrar o valor do nível que está atualmente. E ela tem outros tipos, né, que são geralmente mecânicos. Essas medições diretas geralmente não são utilizadas como medição eletrônica. Pode olhar aqui, ó, por exemplo, esse sistema aqui é um sisteminha que faz uma amostra do líquido do ponto A, ponto B, e joga aqui, ó, nessa regrinha graduada aqui, mostrando para a gente o valor. Então, isso daqui que vocês estão vendo é um tipo de coisa que é utilizada para ver. Porém, nem sempre é possível ver diretamente, seja porque o tanque ele é fechado, seja por qualquer outro tipo de coisa que vocês forem imaginar. Então, olha só, existe a possibilidade, por exemplo, de você fazer a indicação de nível dessa maneira aqui, com uma boia e um contrapeso. Você tem um contrapeso, um sistema de roldana, e quando a boia vai para baixo ou para cima, você tem a indicação aqui, ó, de 0 a 100% através de um processo mecânico, tá? Mas esse processo que eu estou mostrando para vocês, e deixa eu bloquear novamente o áudio de todo mundo aqui, esse processo que eu estou mostrando para vocês é um processo mecânico. Esses processos não transformam o sinal em sinal elétrico. Aí existe a medição indireta. Eu devo ter comentado com vocês que existe a possibilidade
de pegar e fazer pegar um sinal de um certo nível de alguma outra coisa, uma outra grandeza e transformar em valor de nível, tá? Existem várias possibilidades de fazer isso. Pode ser feito com pressão, pode ser feito com empuxo, pode ser feito com radiação, com propriedade elétrica, enfim. Existem várias maneiras. Não vou aprofundar em todas, mas basicamente todas elas aqui fazem algum tipo de correlação para transformar o sinal que é conhecido de uma certa maneira, ou seja, uma pressão, por exemplo, transformar isso aqui em sinal elétrico. Eu já comentei com vocês, com certeza, eu já devo ter falado isso, que existe a possibilidade de você colocar um sensor de pressão e através do nível de pressão que você está obtendo em cima do produto X aqui, do produto não, do medidor X, você conseguir fazer a leitura do nível e com uma precisão boa. Só que tem um problema, né? Qual que é o problema? Problema entre aspas, né? Qual é a característica? Primeira coisa, se você vai trabalhar com um medidor desses de pressão, vocês acham que dá para trabalhar com sólido, se ele estiver medindo aqui dentro desse sistema? Você não pediu laranja? Hein? Repete aí, professor. Se você pegar esse sensor de pressão aqui, esse negocinho aqui é parafuso para prender o equipamento lá no fundo do tanque, por exemplo. E isso aqui vai dentro aqui desse tanque, vai dentro, né, bem ali no buraquinho para ficar em contato com o produto. Será que dá para medir esse tipo de coisa com medir sólido, por exemplo, isso daqui? Sei lá, medir o nível que tá de areia aqui. Areia até, não vou falar mais, sei lá, os grãos. Eu acho que não, né? Não, acho que não dá, não. Isso aí é o complicado. Não tem como. Por que que não tem como? Quando você coloca sólido aqui, não tem uma dispersão boa. Então, você não consegue ter uma medida boa aqui em cima desse equipamento de medição. Então, os sensores de pressão, eles têm um problema de que, para ele medir o nível aqui, necessariamente a gente precisa trabalhar com líquido. Tanto que, por exemplo, como que você faz uma correlação? A pressão ela é proporcional ao H, que é o nível em milímetros, multiplicado pelo ρ. Esse ρ aqui é uma letrinha que significa densidade relativa do líquido em relação à água. Então, você tem que saber qual que é o líquido que é aqui. A água, se sei lá, Coca-Cola muda a densidade, por exemplo, porque tem alguns outros compostos. Deve mudar pouco, deve considerar como se fosse água. Enfim, qualquer líquido, leite, qualquer líquido que tiver aqui dentro, você joga a densidade. Tendo essa densidade, você consegue, isolando o H, descobrir qual que é o nível em milímetros. Tá? E aí, por exemplo, você faz a medida aqui do sensor de pressão em milímetro de H2O ou polegadas de H2O. E aí, fazendo a conversão contrária, você obtém a medida do nível em milímetros. Mas é só com líquido, né? Isso daqui que é um problema desse cara. E aí tem um outro detalhe importante também, né? Existem alguns sistemas que o sensor aqui, ó, ele é instalado abaixo do tanque. E olha só que interessante. Quando ele é instalado abaixo do tanque, o ponto onde ele faz a medição, sensor de pressão desse daqui, ele vai ter que fazer uma compensação. Por quê? Toda vez que ele é instalado abaixo do tanque, deixa eu mostrar aqui, ó, a coluna de líquido ela se forma com uma altura diferente do ponto aonde está se fazendo a medição. Então, isso tudo aqui, ó, é um ponto que a gente tem que suprimir, ou seja, tem que ignorar não, né? Mas desconsiderar. Essa diferença aqui é uma diferença que a gente deve anular, suprimir. Porque senão, se a gente não considerar isso, não considerar que a altura do tanque, a gente vai ter que suprimir esse valor aqui abaixo, o transmissor vai indicar um valor que é superior ao real, porque você não está tomando aqui no ponto. Se você tiver como colocar aqui no ponto de amostra, beleza, mas se não tiver, você tem que fazer esse tipo de supressão. Nesses equipamentos aqui, a gente consegue informar esse tipo de coisa, a gente consegue configurar ele para ignorar as diferenças aqui, basicamente. Resumindo bastante, você coloca o nível de líquido que você quer nesse tanque e esse equipamento aqui, você entra nele e fala, não, esse daqui é o nível 0. Seria como se fosse fazer um referenciamento, entendeu?
Então, esse tipo de coisa aqui, já no próprio equipamento tem a possibilidade de fazer. Eu estou usando uma terminologia que é técnica, né? Mas, assim, explicando em miúdos, basicamente você tem que fazer um zero aqui se o equipamento estiver fora do ponto de medição, por questão de diferença de pressão. Certo? Isso aqui foi entendido? Bom, ninguém está falando nada, então vamos continuar aqui. Só para vocês entenderem aqui, tem um exemplo numérico. E esse exemplo numérico é importante porque o exercício vai considerar ele, tá? Então, olha só. Se vocês considerarem só este cara aqui, a fórmula que nem eu falei é pressão é igual a altura vezes, o que é isso aqui? A densidade. Então, a densidade que está considerando aqui para o líquido qualquer aqui é 1,2. E qual que é a altura, por exemplo, que esse tanque aqui tem no valor máximo dele? 2 metros. Então, olha só. Se eu considerar 2 metros e 1,2 somente, para eu calcular qual que é a pressão em 100%, é só pegar o 2 e multiplicar por 1,2. Lembrando que o 2 está em metros, então eu tenho que transformar para milímetros, porque eu tenho que calcular com milímetros de H2O. Todo mundo sabe como converte metro para milímetro, não? Sim ou não? Sim. Como converte? A cada sim, 1 metro dá 1000 milímetros. 1 metro dá 1000 milímetros. Basicamente é multiplicar por 1000. Né? Basicamente, vai multiplicar por 1000. Então, 2 metros dá 2000 milímetros. Então, o que, que você teria que fazer para descobrir em milímetros de H2O? Porque milímetro de H2O é uma medida de pressão, certo? Basicamente, você multiplica a altura em milímetros pela densidade. Então, por exemplo, você faria 2 vezes 1,2. Só que isso seria se a gente estivesse considerando que o ponto de medição deste cara é aqui. Mas vocês podem perceber que ele está fora, né? Ele está para baixo. Então, quando ele tiver, por exemplo, com o tanque vazio, ó, quando o nível estiver em 0%, eu tenho que considerar que tem uma banda morta aqui, ó, 1 metro. Então, o que eu vou fazer? Esse 1 metro, 1000, eu vou multiplicar por 1,2, que é a densidade do material, considerando essa diferença aqui. Isso daqui é o valor que esse sistema vai indicar, 1.200 milímetros de H2O, quando o tanque estiver vazio, por causa que tem essa diferença aqui. Quando estiver cheio, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esses 1000, certo? Esses 1.200, perdão, e somar com esse daqui, que é 2 metros, 2000, multiplicado por 1,2. Vamos lá, de cabeça. 2000 multiplicado por 1,2 dá quanto? Hein? 2.400. 2.400. E aqui tinha dado quanto? 1.200. 1.200. Se você for ver aqui, quando estiver em 100%, é a parte morta mais o valor do total. Então, 2.400 mais 1.200, 3.600 milímetros de H2O. Certo? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Beleza. Eu quero que vocês me falem, vamos ver se vocês estão acordados aí, ó. Qual que vai ser o nível, eu quero saber o nível em metros, não, milímetros. Eu quero saber qual que vai ser o nível. Quando a minha pressão, escrevendo com o mouse aqui, quando a minha pressão for 2.000, escrever com o mouse e sabe. Não, vamos fazer o seguinte, em vez de escrever com o mouse, vou fazer texto. Quando a minha pressão for igual a 2.000, 2.000 milímetros de H2O. Falem para mim qual vai ser a altura desse sistema. Vamos lá, calcula aí que eu quero ver se vocês entenderam.
Seria 2.400? Ou estou fazendo errado? 2.400 o quê? Milímetros? Milímetros? Ó, vocês têm que pensar o seguinte. Eu vou fechar aqui. Ah, Essa parte aqui é uma parte morta. Então, por exemplo, vocês têm que vocês têm que descontar isso aqui depois, tá? Tem que lembrar que tem que descontar. Mas com a densidade de 1,2 também? A densidade é a mesma, o líquido não mudou. boi. Peraí, deixa eu fazer as contas aqui. Ah, tava tudo entendido até agora. Dá 1.200? 1.200? Será? Isso. Vamos lá, Ele deixa eu descontou. anotar. Eu vou anotar aqui que você respondeu 1.200, porque eu não fiz o cálculo também não, tá? Então, 1.200 milímetros. Ou 1,5 metro, né? 1,2 metro. Desculpa. 1,2 metros. 1,5 metro não, né? Faça vergonha, Marco. Nada, gente. Quem me falou que é 1.200? José Carlos. É Carlos. Beleza. Mais um. Dois e 400? 2.400? Deixa eu anotar aqui. 2.400. A primeira conta que eu fiz foi 2.400. Vamos ver se bate. Tem que Mas considerar. a altura? Aí Vocês têm tira que os mil. considerar que eu quero saber a altura do tanque, tá? Esse 1 metro nunca vai mudar. Eu quero saber aqui, ó. 0 a 100%, quanto que tá aqui? Sendo que, por exemplo, 0 seria aqui, né? 100% seria aqui. Então é 2.400. Bom. Então, vamos lá. Vamos fazer um teste aí. Vamos fazer um teste, vamos fazer o cálculo. Como que faz? Eu vou escrever aqui para vocês. Ó, a fórmula é pressão igual H vezes a densidade, 1,2. Só que existe um detalhe. A gente tem duas alturas.
uma que é esse daqui de 1 metro, tem a outra que é a que pode variar, certo? O que eu falei para vocês? Eu tenho, vamos lá, vamos fazer cada uma das coisas. Essa daqui é a fórmula, basicamente. Ah, professor, mas aqui tá desse jeito, dá no mesmo. Fazer assim ou fazer assim dá no mesmo. Então, a gente tem essa altura aqui e a gente tem essa altura aqui. Deixa eu fechar esse negócio aqui. A gente tem essa altura aqui. Eu informei para vocês, vamos pegar aqui, deixa eu bloquear o áudio que vocês deixaram livre. Tá? Então, agora eu falei para vocês que a gente tem 2.000, certo? Que vai ser a pressão, 2.000 vai ser a pressão. Igual, esse H aqui, vamos considerar que é o H da altura do tanque. Eu não sei qual que é, eu vou colocar aqui, deixar como H mesmo, vezes 1,2. Mas esse outro H aqui é quanto? 1 metro ou, vou arrastar aqui, 1.000 vezes 1,2, certo? 1.000 vezes 1,2, vamos simplificar aqui, né? 1.200. Então, a gente tem esse cálculo aqui por enquanto, tá? Por que eu considerei esse H aqui como 1? Porque é essa parte aqui, ó, beleza? Aí agora vocês têm que pensar o seguinte, esse cara aqui, 1.200, ele está somando aqui. Eu vou isolar para o outro lado, o que eu faço com esse 1.200? Passo subtraindo. Então vai ficar assim, ó. 2.000 menos 1.200 igual H vezes 1,2. Até aqui, tá tudo tranquilo? Beleza. Sim. Beleza. Então, deixa eu passar aqui para o outro lado agora, só para vocês saberem para onde que eu estou indo. Daqui, vem aqui para cima, ó. Vou passar aqui para cima. 2.000 menos 1.200 dá quanto? 800, certo? Então, a gente tem aqui. Eu vou trocar de lado, tá? H vezes 1,2 igual a 800. O que eu faço com esse 1,2 agora? Passa dividindo, né? Passa dividindo. H igual a 800 dividido por 1,2. Isso aqui vai dar, vamos lá, 800 dividido por 1,2. 66666, olha só. Então, o pessoal aí caindo no chão aí. Então, vamos colocar. Dividido por 1,2. Então, H é igual a 667, né? 667 milímetros. Ou, qual que é essa altura aqui, então, em centímetros, em metros, perdão? 0,667 metros. Tá? Então, essa daqui é a nossa altura, beleza? A altura do nosso tanque, 0,667. Se eu não confundir nada aqui no meio do cálculo, porque eu fui explicando aqui na hora para vocês, tá tudo certo. Vamos recapitular, né? Porque sempre pode acontecer. Eu pedi para vocês para calcular qual que é a altura, considerando esse exemplo que a gente tem aqui, tá? Qual que é a altura do tanque, considerando esse exemplo que a gente vai fazer essa supressão de zero. Então, se a gente tinha que somar aqui, né? Então a gente tem que fazer a subtração depois. Mas vamos lá, vamos explicar. Pressão é igual a altura multiplicado por 1,2. Por que eu separei em 2 aqui? Porque eu separei a altura do tanque, que está aqui, e a altura que é referente a este cara aqui, que é a parte do zero, que esse cara está para baixo. Então, a pressão eu forneci para vocês. Falei que era 2.000, então 2.000 vem aqui. A altura do tanque eu não tenho, eu quero descobrir qual que é a altura do tanque, ok? Então fica aqui, eu mantive o H aqui, mais a altura que é daqui em milímetros, 1.000 vezes 1,2, ou seja, 1.200. 1.200 desse lado, passa para o outro lado, subtraindo, 2.000 menos 1.200 igual H vezes 1,2. 2.000 menos 1.200,
800. 1,2 que está multiplicando, passa dividindo. 800 dividido por 1,2, tá? Por que que tem o CACC aqui, gente? Eu acho que eu fiz coisa aqui. Deixa eu apagar aqui. Opa. Você foi ativar a calculadora, caiu isso aí. E tudo? Deixa eu escrever de novo. Aham. H igual 800 dividido por 1,2. Pronto. Vou fechar aqui. Vamos botar na calculadora aqui para ver. Calculadora. 800 dividido por 1,2. Pronto. 666. Tá? Então, aqui, ó, 667 milímetros. Ou 0,667 metros. Tá? Não dá 1 metro isso daqui. Mais ou menos meio metro que a gente tem nesse tanque aqui de altura. Um pouquinho para cima disso daqui. Não. Um pouquinho para baixo disso aqui, perdão. Falando bobeira. Entenderam? Sim. Sim, No agora caso sim. aí, para mim... Marlon, no caso, para mim somar, eu quero saber a quantidade, então eu tenho que somar, não é diminuir, né? Sim Pra ou saber a não? altura, né? Sim, entendi. Opa, peraí, meu áudio está bloqueado. Sim ou não? A Alisson respondeu. Eu não ouvi. Sim, beleza. Ele até fez um comentário aí. Ah, tá. É porque eu bloqueei o áudio aqui porque estava fazendo barulho aqui. Qual foi o comentário que eu não ouvi? No caso, para mim somar, no caso eu quero saber a altura, eu faço é somar essa diferença aí de 1 metro aí, né? Eu tenho que somar, Não, é porque é o para mim saber a seguinte, ó. altura, Vocês né? têm que considerar que para esse cara aqui, ó, tudo isso aqui é altura, entendeu? Só que a gente tem que desconsiderar isso aqui. Na verdade, não desconsiderar, perdão. A gente tem que subtrair isso aqui, porque isso daqui que esse sensor está medindo não é a medida que a gente quer. É a medida que está abaixo do tanque. mais, Carol. Entendeu? Tá Então a abaixo gente do nível ali, né? isso, então a gente tem que matar ele. Tá? Isso aqui é a supressão de Entendi. zero com esse exercício que eu estou fazendo para vocês. Se esse cara não tivesse aqui embaixo, tivesse aqui, precisava fazer isso aqui? Não. Era só jogar aqui na fórmula, ó, Não, direto. Então, entendi. eu vou fazer mais 2 perguntas para vocês, então, e eu vou deixar vocês fazendo exercício, tá? Qual que é, eu quero saber aqui de vocês, qual vai ser a pressão, eu quero saber qual que vai ser a pressão, considerando que o sistema está com uma altura no tanque de, deixa eu colocar aqui do lado, né? Pressão para uma altura no tanque de, vamos colocar aqui, 1,2 metros. Essa aqui é uma das perguntas que eu quero que vocês respondam. Então, pergunta 1 aqui. Qual que vai ser a pressão para uma altura de 1,2 metros? Aí, eu quero numa segunda pergunta. Qual que vai ser a... Deixa eu ver aqui. Qual que vai ser a altura para uma pressão de... Digamos que a gente tem uma pressão aqui de 2.000... Deixa eu fazer 2.400, tá? Vamos colocar aqui 2.400. Se eu tenho essa pressão de 2.400 milímetros de H2O, eu quero saber qual que vai ser a altura do tanque. 2 perguntas para vocês. Quanto tempo vocês precisam para me responder essas perguntas? Uhum. Uns 10 minutinhos, vamos lá. Uns 10 minutos? Pegar um caderno ali. Tá. Eu cheguei depois. H2O é o mesmo. H2O é a unidade de medida, né? Porque quando você multiplica a altura em milímetros, né? Pela densidade vai dar milímetros H2O. Ah, tá. Mas assim, a densidade é 1,2 também. A densidade é 1,2. Ok? Faz o cálculo dessas 2 questões aqui. 10 minutos, tá bom? Tá bom. Beleza, então. Até daqui a pouco.